Bem-vindo à nossa lição número 8. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa resposta em adoração. Nós já vimos lá atrás que nós fomos criados para responder. Nós já vimos que a adoração é resposta. E como é que nós podemos perceber isso biblicamente? Como é que nós podemos perceber isso na palavra de Deus? Tá? Então, a gente vai falar sobre a nossa resposta bíblica e nós vamos tirar todos esses temas da Bíblia. Nós vamos ver na palavra de Deus. E você já tem compreendido que a adoração, ela é a resposta do nosso espírito. E junto com o nosso espírito, a nossa alma se rende. Quando a nossa alma se rende, o nosso corpo acompanha. Por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai dizer que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam santificados. Sejam conservados íntegros. Fala de uma união espírito, alma e corpo, né? Então, assim, todos os homens, isso é muito importante a gente lembrar que todos os homens são chamados para adorar. Qualquer um deles. E o homem, se ele não está adorando a Deus, ele está adorando qualquer outra coisa. Se o homem não está respondendo a Deus, ele está respondendo a qualquer outra coisa. Nós já vimos isso. Esse conceito de adoração. E aí a gente pode pegar várias palavras que tem um sentido de adoração para contribuir nessa nossa compreensão. A gente pode tirar, por exemplo, a palavra do latim, onde a gente tira a palavra adoração, que é a palavra adorare. E a palavra adorare, ela tem o sentido de um gesto reverencial, de tocar a boca com a mão direita, ou seja, tocar a boca e tocar a pessoa que é o objeto da adoração. Ou seja, cobrir a boca, está até aqui na sua apostila, vamos dar uma lidinha? É o gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. É um gesto e não apenas uma intenção. Isso aqui a gente já descobre que a adoração não é apenas um desejo, não é apenas uma vontade, é um gesto. Se você pegar a palavra, da onde se tira a palavra worship em inglês, você vai ver que é uma atribuição de valor. Fala não apenas de uma intenção de reverência, uma intenção de conexão, mas fala de atribuir valor àquilo que você está adorando, né? John Piper, ele é um pastor americano, e ele tem essa frase que eu gosto muito, que ele diz que você não pode elogiar aquilo que você não valorizar. O elogio, ele não tem relevância se o objeto do seu elogio não for valorizado. Quando você está valorizando, elogiando alguém, você está querendo valorizar aquela pessoa. Então você vai elogiar a sua esposa, nossa, que brinco bonito, nossa, que cabelo bonito. Você está tentando valorizar a pessoa. E John Piper fala, se você não quiser valorizar, o seu elogio não vale de nada. Então a gente vai aprendendo essas definições, né? E biblicamente a adoração ela pode ser classificada como 3 tipos de resposta, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. As palavras que são usadas, os grupos de palavras que são usados, elas representam esses 3 tipos de palavras, que é submissão, temor e serviço. E eu e você vamos ver então hoje a etimologia, ou a construção dessas palavras, e a gente vai estudar sobre a primeira, submissão. Da onde é que vem esse contexto? No Velho Testamento, a palavra mais usada para adoração é essa palavra, shahá. E shahá no Velho Testamento significa adorar, significa prostrar-se, significa ajoelhar, significa cavar um poço, literalmente significa cavar um poço e você ir por mais profundo do poço. O que isso quer dizer? Quando você se ajoelha diante do objeto que você está adorando, isso quer dizer que aquele objeto ele é destacado. Você entende? Uma pessoa fica de pé e a outra se ajoelha. Ou seja, eu quero que ele seja visto. Eu quero que todos vejam ele.
e não a mim. Então eu vou para uma posição mais baixa, eu vou para uma posição mais... Eu me enfio dentro desse poço para que eu não seja visto. João Batista, ele nos traz isso, que ele cresça e que eu diminua. Nós cantamos, a música, que ele apareça. Nós queremos ver Jesus, queremos que ele seja visto. Então a palavra shahá é a palavra mais usada para adoração. Se você está pensando sobre uma resposta em adoração, a resposta que era mais usada no Velho Testamento era shahá, era ajoelhar-se, era com que ele apareça. Só que algo que você entenda no Velho Testamento, e a gente tem que entender, é que o relacionamento entre aquele que adorava e aquele que era adorado era um relacionamento entre servo e senhor. O Velho Testamento caracteriza muito isso. E a gente não perde isso quando a gente entra no Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta uma nova direção. E a gente não vai perder o sentido de que nós somos servos de um Senhor. A Bíblia chega ao ponto de dizer, em Romanos, que se nós crermos no nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessarmos com os nossos lábios que ele é o nosso quê? Senhor. Ou seja, ele continua sendo o nosso Senhor. Existia muito pouco de paternidade no Velho Testamento. Você consegue identificar ali um verso onde Deus chama Israel de filho, Você consegue identificar ali um ponto de amizade entre Moisés e o Senhor. Você consegue identificar um ponto de união entre Abraão. Você vê na vida de Davi. Mas tudo isso, eles representam algo que nós podemos experimentar no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra que é mais usada para adoração é a palavra proskuneo. E proskuneo também tem o sentido de fazer reverência, de prostrar-se, mas proskuneo traz uma adição à revelação que a gente tinha no Velho Testamento. Proskuneo fala de uma grata submissão a Deus. Proskuneo, a tradução literal é beijar a mão ou o piso daquele a quem nós adoramos. Gente, isso é uma palavra maravilhosa porque fala de proximidade. Fala de um movimento para aproximação. Não é apenas trazer o sentido de que ele está lá, eu estou aqui. Lembra que nós falamos que nós fomos chamados para comunhão com Deus? Nós fomos chamados para sermos íntimos de Deus? Qual é a maneira como nós vamos responder a um Deus que nos busca? A maneira mais usada, biblicamente, é a nossa submissão. É a maneira como nós, de maneira grata, com o nosso coração, nós nos rendemos a Deus. Nós caminhamos em direção a beijar. E o beijo, gente, é algo que é muito íntimo. Sabe? O beijo é algo que é muito... Se você não tem muita intimidade com as pessoas, a gente, numa cultura que a gente tem de beijar, dá 2 beijinhos, os paulistas dão 1 beijinho, os mineiros dão 3 beijinhos, e aí tem essa cultura. Mas quando você não tem muita intimidade, você só estende a mão. É verdade ou não é? Você estende a mão, chega ali para a pessoa, como é que você tá? Tudo bom? Eu não vou dar beijinho, porque eu não conheço essa pessoa. A cultura onde nós experimentamos isso, Velho Testamento e Novo Testamento, fala: adoração é um ato de você se aproximar para ter intimidade. É uma movimentação para aproximação. Então, com isso, a gente tem essa frase: adoração é movimentar-me para aproximação. Se eu estou falando de adoração, de verdadeiros adoradores se aproximam. Verdadeiros adoradores se aproximam. Por quê? Porque Jesus removeu o véu. Eu posso me aproximar. Hebreus capítulo 10, vai lá comigo. Hebreus capítulo 10. Vai lá comigo. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 22. Então nós estamos falando sobre submissão. E a primeira coisa que a gente precisa entender da submissão é aproximação.
Deus quer com que a gente se aproxime. Porque tem aquele contexto de, mas o Senhor e o servo não pode entrar na câmara do Senhor, o servo não pode isso com o seu Senhor. Nossa, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a submissão que Deus espera parte do preceito de aproximação. A submissão que Deus espera na nossa vida parte de um preceito de aproximação. Deus quer você próximo. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 22 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Esse sincero coração, gente, é um coração da verdade. É um coração que deseja se submeter em plena certeza de fé e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Efésios capítulo 3, verso 12. Efésios capítulo 3, verso 12, diz... Vamos lá do verso 8. A mim, o menor de todos os santos, Paulo escrevendo, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, nós temos esse lugar de aproximação, nós podemos nos aproximar. Lembra isso quando você ouvir a palavra submissão, quando você perceber isso na Bíblia e você estiver fazendo a sua meditação e o Espírito Santo falar sobre submissão, pense que não é algo que Deus está torcendo o seu braço para você fazer alguma coisa. Não, é uma grata submissão. A palavra aqui proskuneo, que é traduzida como adoração, é uma grata submissão, onde nós podemos nos aproximar para compreender a vontade dele. E compreendendo a vontade dele, nós podemos fazer valer a vontade dele na terra como é no céu. Na nossa próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse conceito de submissão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.